Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Regioscast. Queria cumprimentar o Sandro, nosso diretor financeiro. Seja bem-vindo, Sandro. Olá, participantes. Bom pessoal, antes da gente começar aquele início que a gente sempre fala, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, principalmente os outros Regioscasts que vão sair, para você poder estar acompanhando as outras informações que a Regios está divulgando também. Bom, hoje a gente vai estar falando já dos números de março, né? Isso. Que já é um spoiler aí, que só tem notícia boa. É verdade. Né, Sandro? E, inclusive, ele já está publicado, né? Esses dados já foram publicados lá no nosso site, né? No regis.org.br, tem um campinho lá no Regis de Números, onde você acompanha, né, os dados mais detalhados do seu plano. Você vê plano por plano, né? As informações detalhadas, os números, a rentabilidade, tudo mais, as metas. E aqui você escuta os comentários com a gente. Mas antes disso, vamos falar de cenário? Vamos falar de como é que cenário, foi tudo isso aí no mês de março? Exatamente. Bom, o mês de março, ele começou, foi um mês que também teve muita, digamos assim, discussão no âmbito interno, né, no Brasil, né? O Brasil está tendo um debate muito acalorado com relação à taxa de juros, né? Nós temos uma situação fiscal que ainda está em processo de segmento de discussão no âmbito do Congresso, né? O governo já está no mês de abril, né? Vai falar de março, mas já estamos no mês de abril, né? E no mês de abril o governo já entregou um novo arcabouço fiscal, e aí nesse arcabouço certamente isso vai gerar algumas discussões no Congresso, e aí sim vamos ter aí talvez um novo direcionamento principalmente com relação à questão do crescimento da dívida e o crescimento das despesas públicas, né? Que de certa forma influenciam a toda a política monetária, né? Inflação, juros, etc. no Brasil, né? Então nós tivemos no mês de março uma inflação um pouco menor que a do mês de fevereiro, né? Ela fechou o mês de março em 0,71%, né? E aí com isso a taxa de inflação acumulada, considerando o horizonte de 12 meses, né? Considerando até o mês de março, está em 4,65, uma inflação menor do que a que foi verificada nos últimos 12 meses, considerando a referência a fevereiro. Ou seja, já temos uma inflação dentro do teto da meta, né, fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Isso é muito positivo e relevante. Sinal que o mercado está caminhando para onde realmente deveria estar. Isso, né? Exatamente. Então, assim, pelo menos já... O problema todo é que é uma linguagem que se utiliza muito na economia, o problema é o núcleo da inflação do Brasil, que ainda está rodando acima da meta. E esse talvez seja um dos principais motivos que fizeram com que o Banco Central mantivesse a taxa de juros Selic em 13,75 no mês de março. Né? Então, não houve uma sinalização, digamos assim, na ata do Comitê de Política Monetária, houve uma sinalização de que existem perspectivas positivas, principalmente com relação ao novo arcabouço fiscal, mas ele não sinalizou em absolutamente uma redução. A Bolsa de Valores fechou em baixa, né, de 2,91%, né, fechou em 101.882 pontos, o dólar caiu, né, a 2,91, né, a 5,06, chegou até a bater, agora no início de abril, né, ficou até abaixo dos 5, né, mas já voltou para algo em torno desse padrão. Bastante, né, até por conta da questão dos juros, né, os juros, de certa forma, ele altera a dinâmica de vários setores, né, como a Bolsa de Valores e principalmente com o dólar também. Né? Impacta diretamente o mercado. Né? Totalmente. As reservas internacionais do Brasil subiram, né, 3,98, né? O resultado primário do Brasil já em relação, ainda não soltaram o mês de março, mas o mês de fevereiro já caiu para 0,9%, né? Ela estava mais de 1%, já caiu 0,9%, e já sabemos, já com uma perspectiva de que esse número vai ficar negativo no final do ano. E a dívida bruta do setor público fechou um mês de março em 73%. Com relação às expectativas de mercado, que isso é um dado importante, a inflação esperada para o mês de abril vai ser bem menor do que a de março, 0,57%, o que é muito bom. Isso é sinal de que realmente você está tendo um comportamento da inflação dentro da... Estável. E está estável, está trazendo ela mais para próximo da meta, né, da meta do
Conselho Monetário Nacional. O IPCA de maio também está sendo projetado pelo mercado, assim como o de abril, em 0,40, o que é também muito positivo, o que vai trazer, pelo menos no primeiro semestre, uma queda bastante acentuada da trajetória da taxa de inflação. No entanto, as expectativas do mercado, né, no último relatório Focus, apresentaram uma mudança de humor do mercado com relação ao fechamento do ano. Ele está apontando um aumento para 6,01, que daria uma taxa de juros, uma taxa de inflação ainda acima da meta do Conselho Monetário Nacional, que o teto da meta é 4,75. Então isso é que preocupa, né? Porque a inflação no curto prazo parece estar diminuindo de velocidade, mas há uma expectativa de aumento no segundo semestre, o que vai trazer essa taxa para 6,01. Que é o maior desafio, né, Sandro? Tentar segurar a inflação para não impactar ainda mais. Exatamente. Né? Então, por isso é que o mercado está esperando uma queda da taxa Selic para o final do ano, aponta-se para 12,50, né, uma queda maior do que a queda que se esperava há 4 semanas atrás, o que é muito positivo, mas ainda com uma taxa de juro real muito alta, dado a essa questão do aumento das expectativas inflacionárias para o final do ano. Né? O resultado primário negativo, né, como se espera, né, fechar o ano com um resultado primário negativo em 1%, e a dívida líquida do setor público deve fechar em torno de 61%. O ponto positivo, Geise, é que o que acontece? As taxas das NTNBs que atingiram o seu ápice em janeiro, eles começaram um movimento de queda, né? Isso nós já até colocamos nos últimos Registcast, né? Então já tivemos um movimento de queda dessas taxas das NTNBs em fevereiro, em março, e a perspectiva também para o mês de abril também é de queda. Isso vai beneficiar bastante as carteiras dos planos. Já beneficiou, né? Porque nós entregamos bons resultados agora no mês de março. Então é sempre importante. Tem notícia muito boa chegando, notícias boas aí para nós anunciarmos para cada um dos planos. Né? Então, essa queda no caso da taxa de juros, como nós já estamos comprados com uma carteira bem formada, no caso, nós temos aí, isso deve refletir positivamente na nossa carteira. Né? Refletiu positivamente no mês de março e deve continuar refletindo positivamente no mês de abril. Muito bom, deu para ver que o cenário mexeu bastante. Né, no mês de março e influenciou, né, positivamente os nossos planos. É isso aí. Então, se você quer continuar, né, saber um pouquinho mais agora, detalhadamente sobre o seu plano, depois, né, dessa apresentação aqui do cenário, continua aqui com a gente. Bom, os nossos metroviários, né, participantes do plano CD Metrô, fala pra gente os resultados aí, como é que foi o mês de março, que eu já vou dar um spoiler, que eu sei que foi muito bom pra gente aí. Fala aí. Exatamente, Geise. Ficamos muito contentes com o resultado, né, e por vocês acreditarem, né, na nossa gestão, né, nós estamos gerenciando o recurso que é de vocês, o recurso do Plano Metrô, bateu mais de 90 milhões, tá? Um marco bem importante. Daqui a pouco, lá no meio do ano, lá em outubro, já bate os 100 milhões aí do Plano Metrô. Né? Então, aí quando bater 100 milhões, a gente está no champanhe. Vamos estourar o champanhe, vamos sim. E ainda mais agora, né, que o plano no mês de março rendeu 210%, né, do seu referencial, considerando o referencial IPCA mais 4, né, ele rendeu 210%, né, ele rendeu 2,25% no único mês. Né, então, uma rentabilidade excepcional no plano CD Metrô, né, contra 1,07%, que é a rentabilidade do IPCA, equivalente a IPCA mais 4. Né. No ano, ele também já superou o referencial, que é 3,37%, né, contra 3,10%, que é o referencial de IPCA mais 4%. Então, assim, bateu 109% no ano. Então, assim, nós estamos super satisfeitos, né, um plano que já tá com mais de 90 milhões de patrimônio, quase 94% dos recursos estão alocados em renda fixa, e desses recursos que estão alocados em renda fixa, boa parte disso é título público federal, quase 90% é título público federal, basicamente NTNBs, tem algumas LFTs também, que nós também trouxemos para a carteira do plano CD Metrô, para justamente dar uma segurada na rentabilidade, porque o que acontece? 65% dos recursos do plano CD Metrô, eles são marcados a mercado, então ele sofre muito com as oscilações do mercado. Então o que nós fizemos? Nós compramos alguns papéis, títulos LFT
que rendem Selic, que tem uma volatilidade menor, e é para dar uma rebatida exatamente para que ele não sofra tanto em termos de rentabilidade. Ele segura um pouco ali o plano. Isso, exatamente, porque a NTNB, por si só, é um título muito volátil. Ele tem uma volatilidade, uma variabilidade, né, para quem não está atento a essas questões de mercado, essa nomenclatura de mercado financeiro, ele varia, né? O preço dele varia muito, né? Então, quando você tem, se você for analisar uma questão de risco, né? Então, quanto mais o título varia, né? Fica mais difícil você cumprir, por exemplo, o referencial que é IPCA mais 4, né? Então, o que nós fizemos? Nós compramos um estoque bem considerável de LFT, no caso, para dar essa estabilidade, e compramos mais NTNBs, né? Tanto é que essas NTNBs estão marcadas a mercado, né? A grande maioria marcada a mercado, mas com uma taxa média de 5,32, né? Ou seja, se nós levarmos esses papéis a vencimento, ele vai garantir uma rentabilidade acima de 1% além da referencial. Então, assim, para quem é participante do metrô, exatamente, está no melhor dos mundos, né? Surfando, ele vai surfar realmente uma rentabilidade muito boa. Já está começando, esses resultados já começam a aparecer no primeiro trimestre e devem continuar aí com essa perspectiva positiva para os próximos meses, né? Tanto é que, Geise, nós utilizamos, está tão bom mesmo, né? Assim, o pessoal fala, você está falando assim, não, nós temos um referencial, né? Nós temos uma empresa que faz um trabalho de verificação, né, da conformidade dos investimentos, que é a Agios, né? Que é super consolidada no mercado. Super consolidada. Né? Você tem uma ideia, ela faz um acompanhamento de mais de 369 planos, né? O que dá aí algo em torno de 307 bilhões de reais de entidades e de recursos totais, digamos assim, verificados, vamos colocar assim, acompanhados pela Agios. A mediana da rentabilidade desses 369 planos com característica de contribuição definida está em 2% no acumulado do ano. O plano metrô bateu 3,37%, né? Ou seja, uma rentabilidade muito superior à mediana do mercado, né? E superior também ao referencial que é IPCA mais 4, né? Que deu 3,10%. Então, 3,37% de rentabilidade no acumulado do ano é uma novidade muito boa que tem que se comemorar, né? Com certeza, Sandro. Isso mostra, né, o desenvolvimento do plano CD Metrô, né? A gente tem buscado aí ele crescendo, né, melhorando a parte as metas dele e tudo mais, né, durante o primeiro ano. E a gente falou isso lá no primeiro vídeo do RegioCast, já falando de janeiro, né? Que a tendência para o mercado no primeiro trimestre teria essa movimentação, mas que o resultado provavelmente viria ainda no primeiro trimestre. Exatamente. E aí está o resultado. Tá aí. Missão dada, missão cumprida. Exatamente. Então, isso mostra também, né, o tanto que as manobras, né, que o time de investimentos todo está fazendo e trazendo resultado muito bom. Gostei da palavra manobras. Né? No mercado nós chamamos isso de rebalanceamento. Então, né? Ótimo. Não, mas eu gostei. Vou usar mais essa nomenclatura. Essa nomenclatura, né? Assim, é legal ver a estratégia que vocês estão fazendo, está sendo muito boa, está sendo muito bom e agora a tendência é só melhorar. Então, para quem é participante do plano e tem alguns metroviários que ainda não são, né? Compartilha com o seu colega. Com certeza, exatamente. O resultado tem sido muito bom e, né, chama para assinar os participantes também que as coisas aí estão melhorando pra caramba, né? É um dado importante, tá, gente? Mais de 300 pessoas do metrô não são participantes do Mas às vezes seu colega aí do lado não é participante. Exatamente. Mostra pra eles os resultados. Ele está perdendo, né? Está perdendo toda essa rentabilidade e está perdendo a contribuição patronal, né? Porque, afinal de contas, até 4%, no caso, o metrô acompanha, igual do participante, né? Então, qual é o investimento que no início já é 100%. Já, exatamente. Então, assim, é importante as pessoas entrar, aderir, né, ao plano CD Metrô e usufruir desse benefício que é tão importante. Bom, foi muito bom, né, Sandro, os resultados do mês de março do CD Metrô. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. E você continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, tanto LinkedIn quanto Facebook, Instagram, aqui no nosso YouTube. Não esqueça de curtir o vídeo, né, deixar um like aqui no nosso vídeo, ativar o sininho para você não perder nenhuma publicação e continue acompanhando aqui os RegioCast. Em abril a gente está aqui de novo para dar outro resultado bom também, hein? Com certeza. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.